Gente, hoje nossos 12 minutos de sabedoria vai ser tomando um cafezinho. E eu te convido para tomar esse café comigo. Ó, quentinho. Por que eu vim tomar um café hoje com vocês? Porque eu quero falar de como eu comecei a cuidar do meu lar. Como eu comecei a cuidar da minha casa. Como eu comecei a preparar a mesa para minha família. Quando eu entendi que o bem mais precioso não estava fora, o bem mais precioso estava lá dentro. E eu, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, quase perdi minha família. Mas o Senhor foi o meu coach, o meu mentor, e a palavra de Deus foi onde eu busquei respostas para todos os problemas que eu tinha, todas as dúvidas. E eu estou lançando agora esse livro, 7 ferramentas proféticas para a sua família e para a minha família, porque eu nunca vou deixar essas ferramentas. São ferramentas que eu usei na minha vida, são ferramentas que serviram para aquele tempo e para esse tempo. E eu tinha versículos que eu declarava pela casa. Tinha versículos que eu chorava porque eu não estava vivendo. Mas a primeira vez que eu li os versículos, eu falei, eu vou viver isso aí. E talvez hoje essa seja a sua realidade. Você precisa tomar posse do que a palavra de Deus diz para sua casa, diz para você e diz para sua vida. E eu quero compartilhar um pouco nesse livro de tudo que eu fiz para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, colhendo os frutos. Então vamos lá, Deuteronômio 28, 1 e 2 diz o seguinte: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, na palavra de Deus, gente, tem um tal de um se. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus. A minha pergunta para você hoje é: você tem buscado de ouvir a voz do Senhor? Todas as vezes que eu me distancio dessa voz, eu me perco. Todas as vezes que eu deixo as vozes do mundo entrarem pelos meus ouvidos, eu me perco. Ou pelo menos eu desvio a rota e perco tempo. O meu chamado para você hoje é: volta para sua casa. Volta para cuidar dos seus. Volta para olhar para a sua essência. Volta para olhar para o seu chamado. Eu precisei fazer esse caminho de volta. E ele não é tão agradável quando a gente fala assim, faz esse caminho de volta. Parece fácil, mas nem sempre é. E eu comecei preparando um café. Eu comecei convidando a minha família para a mesa. Eu comecei tendo tempo de qualidade comigo mesma. Para entender por que eles tinham tantos gritos dentro de mim que ensurdeciam de ouvir a voz de Deus. Quantas emoções disfuncionais, quantos gritos desnecessários entre família, quantas agressões verbais, a ponto de achar que aquilo era normal. Porque eu cresci ouvindo meus pais com confusãozinha, eu achava que aquilo era normal. Talvez na sua casa esteja assim, os seus filhos estão assistindo e amanhã eles vão repetir. Mas eu quero convidar você a se levantar hoje. Se levantar pela sua casa, tomar posse do que diz esse versículo. Se obedeceres à voz do Senhor teu Deus, que eu te ordeno hoje. E esse capítulo fez toda a diferença. Quantas e quantas noites eu perdi sem dormir, de sono, e ganhei orando. Se o Senhor te acorda de madrugada, saiba que tem um porquê. Saiba que Ele quer falar com você, saiba que Ele está te buscando. Ei, filho, filha, desperta! Desperta, tu que dormes! Acorda e profetiza sobre a sua família. Gente, eu acabei de lançar agora o Diário da Mulher Virtuosa.
para você escrever à mão, para você fazer um manuscrito para deixar para sua descendência. Porque isso aqui eu li há 13 anos atrás. Esses versículos que eu cito aqui é algo que eu estudei há 13 anos atrás. E fui trazendo pela minha jornada. E eu vou deixar aqui para você alguns passos práticos que está lá no livro. Que está lá no livro para você trazer para sua casa. E eu quero que você liste quais são as bênçãos da obediência e quais as correções da desobediência. Porque Deuteronômio 28 segue do 14 para frente, que vai até o 40, não sei, simplesmente tem mais maldição do que bênção na desobediência. São 14 versículos de obediência contra muito mais de desobediência do que acontece. E eu quero dizer que para sua casa existe correção, sim. Existe jeito, sim. Mas precisa de ter uma mulher posicionada e um homem posicionado. Ah, Deise, mas o meu marido não quer buscar ajuda. Busque você. Ah, mas a minha esposa não quer buscar ajuda. Busque você, marido. Seja o sacerdote da sua casa. Alguém tem que começar. Ou você acha que a sua geração vai continuar perecendo? Se você chegou até esse vídeo, eu tenho certeza que é para você. Não é para o seu marido, não é para sua esposa, é para você. Se você é filho, é para você, filho. É para você. Então, enumere aquilo, alguns pontos que você gostaria de alteração na sua casa. Escreva. Eu quero viver isso. Escreva o que você gostaria de viver, não os pontos negativos, mas escreva exatamente como que você quer o seu marido, como você quer os seus filhos e como você quer para você. Mas eu vou te falar uma coisa, já vou te adiantar. Se você quer alguma mudança, você é o principal motor de mudança. Não espere que alguém mude se você não começar. Enumere as bênçãos do seu trabalho e da sua família. Escreva todos os dias por quais motivos você é grato. Comece a visualizar o que você já tem de bom para reforçar os pontos positivos que você já vive. E traga essa consciência para sua casa. Traga a proteção de Deus. Você merece viver. E eu quero ser profeta na sua vida hoje. Eu quero profetizar o que Deus diz para os nossos lares. Eis que sei os pensamentos que tenho que tenho sobre vós, diz o Senhor. Eis que sei que são pensamentos de bênção e não de mal. Mas eu quero saber se você tem tido pensamento de bênção. Porque você vai gerar esses pensamentos. Você que vai gerar o que você vai viver. Você que vai começar a ser boca de Deus dentro da sua casa. E às vezes ser boca de Deus é fazer silêncio. Quantas vezes Deus fez silêncio para mim? E eu falava, o Senhor não está me ouvindo. Na verdade, ele me ouvia muito, ele só queria saber o meu resultado. Um professor, na hora da prova, ele fica em silêncio. Porque é a hora do aluno fazer a prova. E eu passei por esse momento, passei pelo momento da prova para ser aprovada. Porque eu estava firmada na palavra. Eu vou te falar uma coisa, se você não buscar a alegria do Senhor na palavra, não existe outro caminho. Você pode buscar mentor, eu sou mentora, trabalho em neurociência. Você vai ficar remando e ficando no mesmo lugar. Então pode sim buscar ajuda emocional, mas primeiro a espiritual tem que estar em dia. Sua vida espiritual tem que estar em dias, seu ouvido tem que estar afiado. Alinha sua casa com os mandamentos de Deus. Alinha sua boca com os mandamentos de Deus. Alinha os seus sentimentos com os pensamentos de Deus. Um dia eu disse para o Senhor, me dê ouvidos do Senhor, olhos do Senhor, boca do Senhor. E até o meu respirar seja para o Senhor.
Pegue todos os seus sentidos e entregue ao Senhor. Faça um ato de entrega. Será que da sua boca tem fluído rios de água viva? Se não, fala, Senhor, toma hoje a minha boca, toma os meus olhos, que quando eu olhar para uma pessoa, eu veja o Senhor nela. Porque eu vou te falar uma coisa, se você olha para uma pessoa e você não vê Jesus nela, deixa eu te falar onde está o problema? Em você. Porque essa um dia foi eu. E eu não vi, eu só vi os defeitos. Sabe por quê? Porque eu também só via os meus. Dizia mais das minhas dores do que do problema do outro. Dizia mais dos meus óculos do que o outro tinha. A partir do momento que eu pedi para Jesus trocar os meus 6 sentidos, literalmente, porque o 6º sentido é o Espírito Santo. Eu comecei a ouvir mais a voz de Deus, a olhar para as pessoas e falar, como que Jesus olha? Por isso, gente, que eu tenho uma máxima comigo, eu gosto mais dos estragadinhos do que os do santo demais. Quando alguém é bom demais, eu nem gosto de andar com essas pessoas, porque eu fico pensando, é muito santo para mim. Então pense nisso, olhe para as pessoas como Jesus olha. Essa é a mensagem que eu quero deixar para o seu coração. E Deuteronômio 28, para você profetizar dentro do seu lar, para você abrir a sua boca e dizer, a minha casa é do Senhor. E todas as bênçãos aqui me alcançarão. Onde eu colocar minha mão prosperará, onde eu pisar os meus pés será a possessão do Senhor. Pense nisso. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, porque você se posicionou, porque Ele já abençoou 2025 anos atrás. Mas eu quero reforçar que você é responsável pelo lar de paz. Cuide da sua vida tóxica, que você vai cuidar do seu lar. Eu tive que parar e olhar para as toxicidades que eu carregava. Talvez é tempo de você parar e olhar para dentro de você, que o Espírito Santo está logo aí dentro e quer te dar toda a direção. 12 minutos de sabedoria. Se fez sentido para você, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precisa alinhar a casa, alinhar a família e alinhar as emoções. Amo vocês, Deus abençoe. Até amanhã no 12 minutos de sabedoria.